Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite, Gabriel. Vamos deixar essa aula gravada aí. Hoje, então, vou falar dando a sequência aí, né? Vou abordar, então, sobre a situação de aprendizagem 3, né? E o final aí a gente tira dúvidas aí das outras situações de aprendizagem ou de qualquer uma parte do conteúdo, tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem aí, Gabriel? Tá ok aí? Então, Tá. antes de iniciar aí, eu vou, então, vou passar um vídeo aí da motivacional da indústria e a gente inicia logo após aí, tá bom? Atuante em todo o território brasileiro, além de estender sua abrangência a 8 países, o Teuto Pfizer faz do progresso de sua história uma parte constante dos seus desenvolvimentos diários. Dos 12 mil metros quadrados de área construída em sua inauguração, realizada no ano de 1993, passou a 35 mil até chegar aos atuais 110 mil metros quadrados. Para orquestrar e executar seu rol de atividades institucionais, colaboradores regidos por diretrizes proativas transformam metas em realidade. Assim, suas mais de 700 apresentações trazem algo que vai além da qualidade. Elas representam uma valiosa junção entre a essência e o brilhantismo de toda uma família. Em 3 turnos diários, durante 6 dias por semana, a linha de produção do Teuto se desenvolve de forma constante, evidenciando todo o seu potencial. Na vanguarda de seus setores estão as linhas de sólidos, líquidos, injetáveis, cefalosporínicos e penicilânicos. Sob um olhar mais específico, de acordo com os últimos levantamentos realizados no ano de 2013, está agregada ao setor de sólidos uma capacidade para manipulação de 14.300 litros, realizada por 23 equipamentos. Para a compressão, 26 equipamentos responsabilizam-se por uma produção mensal de 640 milhões de comprimidos. Quanto ao revestimento, 6 equipamentos abrangem 2.400 litros. Por fim, na embalagem dos sólidos, 46 equipamentos embalam por mês 640 milhões de comprimidos. O setor de injetáveis, através de 17 equipamentos, tem uma capacidade de produção de 20 milhões. Os líquidos, com 11 equipamentos, são capazes de produzir 4 milhões. Já o setor de colírio, composto por 3 equipamentos, 1,5 milhão. A limpeza dos equipamentos e maquinário é validada pelas normas de BPF e realizada no final de cada lote. Por meio da expressividade de seus números, o Teuto confirma na entrega de soluções eficazes aos seus clientes o elevado padrão de seus medicamentos, correspondendo à altura às expectativas relacionadas à compra e ao tratamento de enfermidades. Bom, então vamos iniciar aí, pessoal. Deixa eu só mais uma vez aqui, então, maximizado, compartilhar a tela aqui. Então, nós vamos falar aí, pessoal, da situação de aprendizagem 3, tá aqui pelo conteúdo do curso, né, no AVA, chama Produção Enxuta, Estratégia ou Questão de Sobrevivência, né? Vamos lá. Olha, Alberto, como vai ser o trabalho na Fixa Forte? Bom, estão muito bem, mas tenho recebido vários desafios para realizar e estou aprendendo muito com isso. O que você tem aprendido? A nossa empresa iniciou um programa de produção enxuta para aumentar a produtividade e reduzir os custos. Estamos trabalhando para reduzir o tempo de troca de operação e ferramentas e o tempo médio de reparo que é realizado pelo pessoal de manutenção. Serei treinado para interpretar esquemas e desenhos mecânicos, desenhar vistas das peças, efetuar a cotagem dos desenhos e especificar as tolerâncias dimensionais. É muito bom quando a empresa investe na qualificação dos seus funcionários. Também terei que identificar as peças que pertencem a uma série de 10 projeções e conferir 20 itens de alguns desenhos que formam um conjunto e responder um questionário padrão. Também terei que determinar a tolerância dimensional para as peças 5 e 6 do
conjunto que deve ser apresentado nas questões 17 e 19 do questionário. Os desenhos que devo analisar pertencem a um porta-escala empregado para calibração de produtos soldados. Como ele está deformado, é preciso fabricar um novo. Bom, então aqui, pessoal, o que vocês vão fazer? Essa primeira etapa vai ser feita na aula presencial, certo? Vocês vão desenhar as vistas da peça de uma máquina. Então, essa peça aqui, que ela está em perspectiva, vocês vão desenhar ela, né, no 3D e depois fazer as vistas dela. Provavelmente vocês vão fazer isso ou no SolidWorks ou no Autodesk Inventor. Todos os dois aí, ele dá as vistas, gera as vistas, né, que é vista frontal, vista lateral, vou entrar em detalhes mais para frente, né. Isso aqui, o professor lá na unidade vai falar com vocês para executar essa peça, né? Executar essa peça, ou uma outra, bem parecida, mas o que vocês vão fazer é bem parecido. Pode ser essa ou uma outra peça. Vocês vão adquirir, né, capacidade aí de fazer um desenho técnico, né, da partir de uma perspectiva 3D, fazer as diferentes vistas, né, que são as chamadas vistas essenciais. Essa, então, é a primeira etapa que vai ser no presencial. Bom, a segunda, vocês vão identificar as peças com as projeções de vistas para a construção, que está disponível no anexo 2. Vou mostrar, pessoal, aqui pode também fazer o download, mas pode ser também por aqui, ó. Vem aqui, situação de aprendizagem, aí vem aqui, ó, situação de aprendizagem 3, ó, tá vendo? Então, o que vocês vão fazer na aula presencial é o anexo 1, que eu acabei de mostrar, esse aqui é o anexo 2, com as peças e projeções. Tá em Word mesmo, que aí você pode juntar com esse outro de baixo aqui, que é o anexo 3. Então, em que consiste aqui, ó? Então, esse aqui é o inverso lá do que vocês vão fazer no presencial. É a partir das vistas essenciais, vocês vão determinar qual que é a peça em perspectiva aqui, qual das 4, né? Isso também eu já vou falar aqui um pouco, vou aprofundar um pouco mais durante a aula aí, certo? Então, a partir das vistas, a gente consegue fazer, então, uma fusão aqui e determinar qual é a peça. Eu consigo fazer isso. Da mesma forma que eu consigo, a partir da peça em perspectiva, determinar suas vistas, das vistas eu consigo determinar a minha peça, né? Minha peça em 3D. O outro aqui é o porta-escala, né? Que aí eu vou falar aqui também. Então, confira os desenhos e preencha o questionário padrão disponível no anexo 3. Então, o anexo 3 é esse daqui, ó. No anexo 3 eu tenho, então, esse porta-escala, né? Com o seu desenho esquemático, e aqui vai ter algumas perguntas. E primeiro que vai ter as peças que é cada uma que está descrita aqui, né? Que é a 1, 2 a 3. Então, a peça 1, ela é um esquadro, feito de aço 1020 a 1030, com as dimensões aqui em polegadas. A peça é a quantidade, né? E o tipo de material, né? E aqui é o questionário que vocês vão ter que responder, certo? Então, como é que esse questionário deve ser respondido? Obviamente, a partir da leitura aqui do desenho, certo? O desenho técnico-mecânico. Então, aqui, ó, qual o material indicado para a construção da peça 1? Ó? Tem aqui, ó lá, peça 1, aço 1020 a 1030. Qual o acabamento da peça 1? Então, essa simbologia aqui, ó, por exemplo, a peça 1, a simbologia aqui determina. A gente também vai ver isso agora também, em mais profundidade, certo? Aí vai responder aqui. E assim por diante, certo? Até a pergunta número 20. Aí da tolerância aqui, pessoal, tem a pergunta 17 e 19, que é valor de tolerância. Vocês vão utilizar essa tabela para consulta, que é justamente a tabela de tolerância. Então, isso aqui é para ajuste de eixo e para ajuste para furo, certo? Então, para o meu furo eu vou usar essa tabela e para eixo eu vou usar essa daqui, certo? Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Então, esses dois anexos vocês vão fazer a entrega para mim, e essa aqui vocês vão fazer na aula presencial, que é o anexo 1. Ok, pessoal? Então, vamos lá iniciar. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, pessoal, para a gente ter um bom entendimento, né, daquela peça que se deseja fabricar, como ela vai ser feita, a gente precisa fazer uma boa leitura de um desenho técnico, né? Até para a gente saber como ele vai ser fabricado, quais são os detalhes de fabricação, né, detalhes construtivos. Isso, então,
essencial para a nossa área, tanto mecânica, né, eletromecânica, né, que é saber fazer, então, uma boa interpretação. Uma vez que vamos fabricar uma peça, ou, né, a gente precisa, então, saber fazer uma boa leitura. Então, vamos lá. Bom, então, desenho, pessoal, desenho de uma peça 3D, ela pode, então, ser detalhada em chamadas vistas essenciais, que é as projeções ortogonais, né? E para a grande maioria dessas peças, a gente utiliza, então, as três vistas básicas. É a chamada vista frontal, que eu vejo ela de frente, é como se eu estivesse vendo a peça aqui da minha frente. Superior é como se eu estivesse vendo ela de cima, né? Então, eu estou olhando ela por cima. E a lateral é como se eu estivesse olhando lateralmente essa minha peça, né? Então, elas vão determinar todas as dimensões da peça. Essas vistas, então, são denominadas de vistas essenciais, né? Porque sem elas a gente dificilmente conseguiria construir a peça, né? Então, são três vistas básicas, obviamente tem mais algumas, né? Vai depender do detalhe da peça, mas essas são chamadas essenciais, que a partir delas eu consigo determinar a minha peça como no 3D, né? Então, com isso, eu escolho a melhor maneira de efetuar, então, montagem ou desmontagem, ou até mesmo identificar algum problema, né? Bom, das projeções ortogonais, dependendo da minha peça, pessoal, não tem necessidade, por exemplo, de peças que têm um nível de simetria, não precisa de eu ficar representando todas elas, né? Então, por exemplo, essa peça aqui que tem uma simetria de um lado e do outro, necessidade de eu ficar fazendo as três vistas, apenas duas delas aqui é essencial. Então, por isso eu devo o bom senso, né? Eu devo usar um menor número de vistas possível, né? Mas, né, não tem necessidade de fazer uma vista redundante, que vai dar uma mesma projeção, né? Se a gente for ver aqui, ó, esse lado aqui da peça vai ter a mesma vista desse outro lado. Então, não tem a necessidade de eu fazer as duas vistas, né? Bom, além então das minhas vistas, eu preciso também fazer uma cotagem, né? Cotar, então, a gente sabe que todos os sólidos, né, tem três dimensões, que é o comprimento, largura e altura, né, ou espessura. E as linhas de cota, né, pessoal, vai ser referente às dimensões, que elas são distribuídas nas vistas que melhor caracterizam as partes cotadas. Então, essas três dimensões são comumente denominadas de cotas básicas, né, que associadas a outras cotas vão possibilitar, então, a interpretação da planta ou desenho. Então, aqui eu tenho uma peça, né, pessoal, em 3D com suas cotas nas diferentes vistas, né? Por exemplo, na vista superior aqui eu tenho essa cota, na vista frontal eu tenho essa cotagem, e na lateral essa outra cota aqui, que são as dimensões mesmo da minha peça, né? Então, pessoal, cotar é muito além, né? Vai muito além de colocar dimensão no desenho, né? Então, ele vai ser regido por algumas normas, né, técnicas e princípios que são associados, né? Além dos processos de fabricação e das funções da peça ou dos elementos que a constituem. Então, uma cotagem incorreta ou ambígua vai causar grandes prejuízos na fabricação do produto, né, pessoal? Eu fabrico a minha peça da forma errada. Tenho que fazer uma cota correta, que pode estar apontando para uma dimensão que não é a verdadeira, que não é aquela que realmente ela foi projetada, e causar erros, né? E erros na fabricação, pessoal. E a gente sabe toda a implicação que tem ao fabricar uma peça erroneamente, né? Então, por exemplo, na minha cota eu tenho algumas componentes. Então, eu tenho essas linhas que são umas projeções, ela chama linha auxiliar de chamada. Ela não faz parte do desenho, ela é só para auxiliar mesmo aqui na delimitação da minha linha mesmo de cota. As setas, então, que vão indicar o limite da linha de cota, que é justamente para definir mesmo o espaço, né? O valor mesmo, o número que indica o tamanho real do objeto, né, que é o valor da cota em si, e a própria linha de cota, certo? Então, é basicamente esses três elementos aí. Bom, uma outra parte do desenho que a gente também tem que fazer é uma representação em corte, né? Então, isso é quando a gente quer, por exemplo, quando o interior de uma peça ela é complexa, né? E onde mais linhas não visíveis são necessárias para a gente para se mostrar com precisão e a essa grande quantidade de linhas. Então, vai tornar tipo, difícil essa interpretação.
Então, para representar esse conjunto complexo, com muitos elementos internos, a gente então utiliza os recursos que permitem mostrar o interior do conjunto com clareza. Então, aplicando um ou mais cortes, né? Então, esses cortes justamente para a gente ver o detalhe por dentro dessa peça, né? Que irão expor as superfícies internas do conjunto, que é a chamada representação em corte. E o corte vai ter, então, dois tipos. Vai ter o corte total, que é a representação do corte, em que toda a extensão da peça é cortada, né? Então, tem, por exemplo, eu pego toda a extensão da peça, ela é cortada, e dependendo da complexidade do modelo ou peça, um único corte também não vai ser suficiente para mostrar todos os elementos internos que a gente quer analisar. Então, por exemplo, nesse exemplo da figura, onde tem a gente com um corte na longitudinal e outro na transversal, ou seja, eu preciso dessa peça, eu preciso ver os detalhes nesse corte e nesse outro corte, que é na longitudinal e outro na transversal. E eu posso ter infinitos cortes a depender, né? Não necessariamente tem um número limite de cortes. Quanto mais detalhes, e principalmente detalhes internos, eu tiver dentro da minha peça, mais eu vou ter que utilizar desse recurso. E pessoal, então aqui a gente tem alguns exercícios de passagem para vocês fixarem o conhecimento, certo, dessa área. E agora nós vamos na parte de tolerância dimensional. Então, as tolerâncias, né, pessoal, as tolerâncias, né, gente, quando a gente fabrica uma peça, por mais que a gente coloque no desenho, no papel, toda a dimensão exata do que deve ser feito, mas sempre vai ter um erro, né? Um erro de fabricação, que isso é inerente. Pode ser um erro do próprio operador da máquina, pode ser da própria máquina, que já tem pode estar descalibrado, ou uma ferramenta não esteja afiada, né? Ou molde, né? Ou a peça que vai ser fundida também não está dentro dos padrões, então isso vai ter um erro. Aí esse erro ele vai ser implícito junto com a minha fabricação, que essa é a chamada de tolerância, né? E elas têm que ser dentro do padrão de qualidade exigido, né? Para que a atividade também seja economicamente viável, pessoal. E também o erro não pode ser também um erro muito grosseiro, né? Então, por exemplo, a depender do tipo de indústria que você é aplicado, você pode ter ou não. Por exemplo, indústria da construção civil, a construção civil, ela pode, vamos dizer, ela tolera alguns erros maiores, né? Então, ela tem uma faixa de tolerância maior. Ao passo que, por exemplo, um avião, que é um chamado equipamento crítico, né? Ele tem que ter o mínimo de erro, ou seja, uma faixa de tolerância bem menor. Então, ele tem que ser fabricado na maior exatidão possível, né? Então, a faixa de erro dele tem que ser mínima, né? E outros são permissivos, né? Conforme a aplicação. Então, aqueles que é chamado crítico, justamente minha faixa de tolerância é menor. Bom, então a tolerância dimensional, né, pessoal, em razão das variáveis do processo de fabricação relacionadas à máquina, equipamentos, as ferramentas, matéria-prima e meio ambiente, então se tornaria excessivamente caro construir um lote de peças com características então exatamente iguais, né? Então, por esse motivo, né, a gente aplica nos desenhos de projeto a chamada então tolerância dimensional, né? Então, por exemplo, eu tenho no caso aqui, um eixo, cujo diâmetro, então, com o diâmetro nominal, ele é de 10 milímetros, né? Ele vai ter, então, a tolerância mínima variando de mais 0,15 a mais 0,28. Então, aqui é o seguinte, então tem minha dimensão máxima, o que eu somo a dimensão nominal, que é a parte superior aqui, que é a dimensão máxima, então 10 mais 0,28 vai ser 10,28, e a mínima eu vou somar com 0,15, 10,015. Então, fazendo a subtração entre a dimensão máxima e a dimensão mínima, eu obtenho a tolerância para essa peça aqui, que no caso é de 0,3 milímetros, né? Então, ele vai variar de 0,3 milímetros dentro dessa faixa aqui, né? Então, para que a gente tenha condições de comparar as dimensões da peça, então é necessário, então, também que os instrumentos possuam uma resolução compatível, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu estou lidando aí com duas casas decimais, eu preciso, então, ter uma resolução, por exemplo, do meu paquímetro, meu micrômetro, de 0,01, né? Se for só de 0,1, não vai ter sentido, né? Bom, então a tolerância dimensional, né, ela é a faixa então, de variação aceitável na dimensão da peça, que vai ser calculada pela diferença, como eu falei, da dimensão máxima e mínima, né? Então tem a gente dimensão máxima, que é justamente o valor
máximo permitido na dimensão efetiva da peça, então pode ser o resultado da adição ou subtração da dimensão nominal, com um afastamento superior. A dimensão mínima é justamente o valor mínimo permitido na dimensão efetiva da peça, então ele é o resultado da adição ou subtração da dimensão nominal com um afastamento inferior. A dimensão nominal, né, que são justamente esse número, vamos dizer assim, maior aqui, né, que é a cota realmente indicada no desenho, e a dimensão efetiva, que é a medida real obtida na medição da peça. Bom, todas as tolerâncias, pessoal, ela tem uma padronização, que é pela ISO, nós temos tolerância ISO. Então, nós vamos apresentar ajustes para determinar a folga de eixos e furos, conforme, então, a precisão ou a qualidade de trabalho requerida, né? Então, para esse outro exemplo aqui, eu tenho um furo, né? Nesse caso aqui não é um eixo, é um furo com um diâmetro de 25 milímetros, né? Então, cujo afastamento superior é de 0,2 e o inferior de 0,1. Então, a dimensão máxima eu vou somar 25 com 0,2 e a mínima eu vou somar 25 com 0,1. Bom, então na tolerância, né, pessoal, a gente vai ter alguns ajustes recomendados, né? Então, vai ter diferente tipo de ajuste que a gente pode utilizar. E a escolha do tipo de ajuste, né, vai depender, então, da função que as peças vão desempenhar no conjunto da máquina onde serão aplicados. E os ajustes, então, são classificados em ajuste com folga, com interferências e ajustes incertos, né? Então, aqui a gente tem cada um deles detalhadamente. Então, por exemplo, eu tenho um tipo de ajuste chamado livre, né? Ou seja, não vai ter nenhuma interferência, por exemplo, entre o furo e o eixo. E aqui cada um vai ser sua faixa de tolerância, que é entre o extra preciso, que é a mecânica precisa, a mecânica média ordinária, né? Então, no exemplo de aplicação, por exemplo, desse tipo de ajuste, pode ser peças, então, cujos funcionamentos necessitam de folga, né? Então, por força de dilatação, mau alinhamento, etc. Então, esse tipo de ajuste, né, vai então depender se eu preciso colocar uma folga, caso seja algo que, por exemplo, seja um equipamento mecânico que esteja submetido a temperaturas extremas, tanto temperaturas extremas para cima quanto para baixo, né, por exemplo, a frio, né, e também no calor extremo. Então, essa peça, vamos dizer assim, dilata mais, ela vai, de alguma forma, preencher esse ajuste livre, né. O outro tipo de ajuste é o chamado rotativo, com suas para a parte de mecânica extra precisa, mecânica precisa média ordinária. E um exemplo de aplicação são peças, então, que giram ou deslizam com boa lubrificação. No caso, aí são os eixos, né, mancais, então, que tem que estar de forma rotativa e sem folga, né, quase que um bem justo mesmo. O outro é do tipo deslizante, né, então, ao invés do eixo girar, ele vai deslizar, como se fosse um mancal de deslizamento, né, vamos supor aí um pistão, né, um exemplo aí. E para esse tipo, né, então vão ser peças que vão girar, deslizar ou girar com grande precisão, como anéis de rolamentos, né? Então, no caso, os anéis de rolamentos, para ter um certo nível de deslizamento, corrediças e outros, né? Bom, outro tipo de ajuste que a gente vai ter aí, né, pessoal, é o chamado deslizante justo, né? Então, ele vai ser aplicado para encaixes fixos de precisão, com órgãos lubrificados deslocáveis à mão, ou seja, com a própria força da mão eu vou conseguir fazer esse encaixe, certo? No outro é o tipo de ajuste chamado aderente, forçado leve, então que eu uso uma ferramenta uma ferramenta manual, e são para órgãos que necessitam então de frequentes desmontagens. No caso aí são as polias, engrenagens, rolamentos e etc. E o outro é o chamado forçado duro, né, que são aqueles órgãos possíveis de ser desmontados, porém sem deformação, né? No caso, ele vai ser mais justo ainda e não vai necessitar ainda de montagem sem deformar. E o outro é o chamado a pressão com esforço. Então, são as chamadas peças impossíveis de serem, então, desmontadas sem deformação. Um exemplo aí são as buchas a pressão. E se deformou, né, pessoal? Tem que fazer toda a troca do meu conjunto, né? Então, esse aqui são peças que realmente são impossíveis de serem desmontadas sem deformar. Então, um ou outro componente vai ter que ser reposto aí. Esses aqui são casos bem específicos, certo, pessoal? Bom, então, quando existe também precisão de ajuste entre as peças, né, para garantir, então, uma perfeita funcionalidade, eu também preciso especificar o acabamento da superfície, né, pessoal? Então, minha superfície ali, ó,
Então, por exemplo, quando você vê um aço inoxidável ali, um alumínio polido, você vê uma peça quase totalmente lisa. Obviamente, ele não está 100% liso, ele vai ter um nível de rugosidade ali, né? Se for analisar a nível microscópico, né? Ou seja, então o acabamento, ele determina o quão lisa a minha superfície tem que estar, né? Então, a importância do estado da superfície vai aumentar à medida que cresce a precisão de ajuste entre as peças serem acopladas, para garantir a funcionalidade do conjunto montado. Ah, então, por exemplo, o aço inoxidável para a área de alimentação, né, para a indústria alimentícia, ela tem que ser realmente polida e não pode ter essas entranhas nem ranhuras, porque nessas ranhuras e saliências aí, nesses chamados sulcos aqui, né, é onde a gente tem acúmulo e até início de contaminação. E isso pode ser prejudicial, por exemplo, para a indústria, né? Você pode contaminar todo um alimento com essas entradas e sulcos aqui. Então, a superfície tem que ser a mais lisa e polida possível. Então, obviamente, isso vai implicar em custos, né? Porque eu preciso de uma máquina, então, bem precisa, né? E o custo também vai ser bem maior, né? Então, e a gente sabe também que a indústria alimentícia também é crítica, né? Se você, por exemplo, contaminar um alimento, um lote de alimento, você pode estar gerando problema de saúde no consumidor final, né? Não sei, obviamente, que se detecte que tem esse problema antes, só que, obviamente, também você vai perder todo um lote, toda uma produção, né? Isso, então, tem que ser evitado a todo custo, né? Bom, então os valores de rugosidade, eles podem então ser expressos por classe de rugosidade, ou com os valores de rugosidade conforme então a tabela abaixo. Então, com esse símbolo aqui, ou esse, que indica então que é para não usinar, né? Obviamente não vai ter nenhuma classe de rugosidade associada a ele. Se for apenas um processo de desbaste, então eu tenho esse triângulo único aqui, ou esse com o chamado 12,5, e onde tem esse número aqui, pessoal, quer dizer então a rugosidade que eu quero implantar. Pode ser numeração, no caso ela é em microns. Isso aqui está indicando um desbaste, então, com um nível de rugosidade de 12,5 microns. Ou você pode colocar uma classe que é equivalente a ele, o N10. Você pode colocar o N10 ou 12,5 no desenho. Aí fica a critério. Então, quando eu tenho esse símbolo aqui, é a rugosidade micron. Quando eu tenho somente esse daqui, quer dizer que é um desbaste. Eu não preciso, então, além do desbaste, né, então preciso desse símbolo e da sua classe de rugosidade. Do acabamento, são dois triângulos e tem também essa classe de rugosidade, que é de 6,3, 3,2 e 1,6. E quando eu quero fazer ele do tipo polido ou retificado, ou do tipo espelhado. Espelhado não tem nenhum triângulo associado, só colocar espelhado e a classe de rugosidade associada a ele. Certo, pessoal? Bom, isso aqui eu vou deixar para a próxima aí. Aí vocês têm os exercícios de passagem aí, ok? A gente parte depois para a próxima situação de aprendizagem. Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento? É, João Paulo, eu lembro que você estava com dúvida, né? Eu até te mandei mensagem aí. Conseguiu tirar a dúvida aí com relação a essa parte do desenho, da interpretação? Fala aí, João Paulo, não tem problema não, se conseguir. Não, não tô te ouvindo, Paulo, João Paulo. Bom, pessoal, com relação então à situação de aprendizagem, aí, ficou alguma dúvida aí, algum questionamento? Não, pessoal, com relação às outras situações de aprendizagem, a um, a dois, ou até as outras para quem já tentou aí adiantar, alguma dúvida aí também, algum questionamento aí?
Bom, pessoal, só então continuando aí, só para mostrar para vocês entrarem com maiores detalhes sobre isso aqui que a gente falou hoje, sobre os assuntos, né? Então a gente vem aqui, ó, no conteúdo do curso, a gente acessa a apostila. No caso aqui, ela é no volume 1. Aqui, ó. Então vocês vão no capítulo 6 aqui, certo? O capítulo 6 aqui fala sobre, então, desenho técnico, certo? Então ele vai aqui desde o 205 até a página 255, certo? E até a parte de tolerância, né? E aqui já mais específico também sobre a parte do desenho técnico. Ok, pessoal? Apesar de ser muitas páginas aí, mas é uma leitura aí bem tranquila de se fazer. Bem tranquila, rápida. Ela é bem direta e não tem muito, não tem, assim, não é prolixo, né? Não tem muitos detalhes, é detalhado. É, tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguma dúvida, questionamento? Esses desenhos para a gente fazer, aqueles que você falou, e te enviar para fazer amanhã na aula. Não, não. Esse aqui que eu mostrei, o Gabriel, esse aqui, ó, da SAP 3, esse aqui você vai fazer lá, né? Você vai fazer lá na aula presencial, certo? Ah, sim. Esse outro aqui que vocês vão entregar para mim, que a partir, por exemplo, eu vou responder um aqui só para vocês terem ideia como é que é, né? Como Tá. faz a análise aqui, ó. Então vamos lá, ó. É, Vamos analisar primeiro, então, essa aqui, que é a chamada vista superior, certo? Então, essa aqui é a chamada vista superior. Então, olhando de cima, ele então são dois trapézios que estão meio que simétricos um ao outro, né? E esse Sim. terceiro elemento está mais profundo, né? Então, vamos dizer assim, vamos ver aqui qual que seria. Então, vamos ver aqui qual que é o mais, ó. Então, aqui, ó, inicialmente eu posso colocar então como a letra A. Então, aqui inicialmente pode ser a letra A, a letra B. No caso aqui não é a letra C, porque ele é retângulo, né? Então não é o caso. Então esse aqui eu já elimino ele. Então já nem vou. Então aqui eu já elimino ele. E a letra D também não é, porque olha só, essa parte do meio aqui, ela tá. Essa parte aqui, ela tá vendo? Ela tá mais no meio. Então também não faz sentido a letra D. Então agora vamos partir para a segunda aqui, ó. Essa segunda é chamada vista frontal. Então, como se eu estivesse vendo ela de frente, certo? Então, olhando de frente aqui, ó, bom, isso aqui realmente é um trapézio, né? E olhando aqui do fundo. Então, ainda assim, pode ser a letra, ó, a letra A já não é, ó, porque tá vendo que a letra A, ela começa aqui começa pequenininha aqui, depois aumenta, né? Então, a letra A aqui não é, ó. A D. Então aqui no caso é a B, ó, certo? Então, aqui primeiro, letra B, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos fazer essa análise do desenho aí. Não, foi de boa. Aí, Agora. aí eu vou fazer mais um aqui, ó, depois vocês fazem o resto aí, ó. Esse outro aqui, ó, vamos pegar primeiro essa vista superior. Vamos sempre iniciando pela vista superior, certo? Bom, então aqui eu tenho um retângulozinho menor aqui, dois retângulos paralelos. Ah, bom, Ô, como não é contínuo, ó, tem alguém falar alguma coisa? ô. Então aqui, ó, desse aqui eu já vou excluir a letra B, ó, não é ela. Deixa eu ver, pode ser a letra C, isso partindo aqui, né, pode ser a letra C, e no caso aqui não é a letra D, porque essa parte aqui está mais estreita, essa aqui está um pouco maior, então também não é a letra D. Então, excluo. Então agora vamos para a vista frontal, ó. Então, a vista frontal. Então, olhando de frente, a gente então tem um Lzinho aqui, né, um L oposto, né, como se fosse um L oposto,
com a aba mais reta. Opa, então aqui, ó, já não é, ó, tá vendo? Porque esse detalhezinho aqui, ó, tá em diagonal, tá no ângulo reto aqui, tá em diagonal, né? Tá vendo? Então a letra A aqui já não é, ó. Então nem precisei analisar a vista lateral, ó, nem precisei usar a vista lateral. Então já aqui já matei a charada que é a letra C. Certo, pessoal? Com alguma dúvida aí, um questionamento? Não, agora ficou bem claro. Tranquilo aí, né? Então, pelos detalhezinhos, a gente já consegue ver aí as duas listas, a gente já consegue matar qual é a peça, certo? Aí vocês vão juntar esses dois anexos, né? Que é aquele 2 e o 3, e fazer o envio para mim aí, tá bom? O 1 é lá que vocês vão fazer no presencial, certo? Lembre-se aí disso aí. Beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Mais um questionamento? Não, da minha parte não. Tranquilo? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Vou desejar então a todos aí uma boa noite. Vou desejar uma boa noite. Fiquem então todos com Deus. Um bom fim de semana aí. Até a próxima. Obrigado.